Abra sua Bíblia, por favor, nos Antigos Testamentos. Livro do profeta Oséias. Capítulo 6. Enquanto você está procurando, eu quero registrar aqui a minha gratidão por poder voltar a esta casa de adoração. Louvar a Deus pela vida de pessoas a quem eu respeito e quero bem. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jorge, reencontrando-o aqui. Deus abençoe sua vida. Seu filho Joel, que fez o contato comigo. Deus abençoe a vida deste servo do Senhor. Louvar a Deus pela vida do Tiago, filho do pastor Joel Moretti, essa família querida que Deus trouxe a esse lugar, a esses servos de Deus. Obrigado pelo carinho. Davidson é quase onisciente. Todo lugar que eu vou, todo congresso que eu vou, ele está lá. Pastor João, Deus abençoe sua vida de forma especial. Deixar meu registro aqui de agradecimento ao meu amigo pastor Josivaldo. Foi o primeiro contato que fez para nós estarmos aqui. Depois o Joel, em seguida, entrou em contato e deu certo estarmos aqui. Deus abençoe a todos vocês pelo carinho com o qual vocês estão me recebendo aqui sempre. Quem encontrou Oséias capítulo 6, diga amém. Amém. Eu quero ler com vocês o versículo 3, exatamente o versículo que vocês escolheram para propor o tema desta festividade. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Estão desanimados? Não, né? É isso mesmo? Então, quando a gente escolhe um tema de uma festa, a gente é responsável por aquilo que a gente propõe. Não é verdade? Então não reclama depois, tá bom? Botar o óculos aqui, mas não é problema de vista não, é porque fica mais elegante. Quer ver, ó? Não, eu vou usar o óculos mesmo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você puder dizer amém, nós acabamos de ler a Bíblia. Sente-se, por favor. Eu vou pedir só ao sonoplasta, ao meu amigo Ragnar Lockbrook, que está aqui. Se você puder me dar um pouquinho de retorno, eu fico agradecido. Queridos, deixa eu só dar um aviso aqui a vocês. No final deste culto, se você desejar, eu tenho um material aí fora. Na verdade, o restante de um material. Eu tenho algumas bíblias aí, que são lançamentos. Essa que eu uso, eu escolhi essa bíblia para usar com... Por quê? Ela é slim, fininha, né? A sua tradução é fiel ao texto original e a versão dela é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Uma das melhores versões que existe. Ela é tão boa que é a Bíblia que eu uso hoje. Então tem ela nesse modelo aqui para homens e essa aqui, que é uma das Bíblias mais bonitas que eu vi para mulheres. Todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Essa é para mulher. Eu particularmente não tenho coragem de usar essa aqui não. Por isso eu uso a preta. Muito bonita a Bíblia. É a mesma Bíblia, só muda a capa. Se você desejar, no final, passa lá. É lançamento da Sociedade Bíblica, R$150 cada uma. Pix ou dinheiro. Passa lá depois, tá bom? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Queridos, quando o Joel fez o contato comigo para estar aqui, logo ele enviou-me o cartaz com o
tema da festividade. E eu fui observar onde estava o tema, a escolha que vocês fizeram, e logo percebi que tratava-se de Oséias capítulo 6, especificamente o versículo 3. Logo, eu entendi exatamente a proposta de vocês, o anelo, o desejo de vocês para trabalharem durante este pré-congresso, e eu acredito também que no congresso. Vocês escolheram este versículo aqui e dele extraíram um tema, meu alvo, muito bonito, muito atual, muito necessário. Quando nós olhamos para o livro do profeta Oséias, nós entendemos à luz do texto sagrado o que Deus estava querendo falar, o que Deus estava querendo proclamar para aquela nação. Eu vou pedir que você redobre sua atenção para o que eu vou falar, senão você não vai entender nada. Eu não sou aqueles pregadores que já começam dando salto mortal, vendo anjo, bola de fogo, e dizendo que as asas dos anjos estão tocando nos irmãos, e os irmãos já entram na marcha do varão. Minha proposta aqui não é essa. A minha proposta aqui é expor o texto sagrado para você aprender alguma coisa da Bíblia Sagrada. Então, quando você olha para o livro do profeta Oséias, você vai entender o que era que Deus estava querendo falar com aquela nação. Todos nós somos sabedores que Deus sempre repreendeu o seu povo. Deus nunca popou, Deus nunca massageou o ego de ninguém. Todas as vezes que a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, aqueles que são chamados de propriedade exclusiva de Deus, todas as vezes que eles desvirtuavam-se, como diz o goiano, todas as vezes que eles estavam descaminhando-se, Deus criava um meio, uma forma de chamar a atenção do seu povo. Isto porque Deus deixou bem claro que ele não iria perder o povo dele para o diabo. Então Deus sempre estava chamando a atenção. Uma das formas de Deus chamar a atenção do seu povo aqui foi, uma vez mais, utilizando-se de um porta-voz, utilizando-se de um instrumento. Que instrumento é este, pastor? Você sabe muito bem que, segundo a natureza de Deus, o modus operandi de Deus, Deus sempre contrariou pessoas. Como assim? As pessoas imaginavam que Deus seguiria padrões humanos. Deus nunca seguiu padrão humano. Deus sempre foi na contramão da lógica. Se você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26, 27 e 28, você vai ver Paulo dizendo: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de segundo a carne, nem os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são. Se você lê a oração que Jesus fez, lá em Mateus capítulo 11, verso 25, você vai ver Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Se você ler o Salmo 113, versos 5, 6 e 7, você vai ver o salmista fazendo o que a teologia chama de pergunta retórica: quem é como o nosso Deus? Quem curva-se para ver os céus, ergue do monturo é lugar de lixo, o desprezado e o desvalido, e o coloca no meio do seu povo, no
no meio dos seus príncipes. Porque o Senhor está dizendo que Deus vai na contramão da lógica. Deus entra onde ninguém entra. Deus chama quem ninguém chamaria. Deus pega o que ninguém pegaria. Deus enche quem ninguém encheria e usa para a sua glória. Os instrumentos de Deus, na grande maioria, eles vão na contramão da lógica. Oséias é mais um. Quem é Oséias, pastor? Oséias surge no que nós chamamos de Reino do Norte. O Reino do Norte, para você entender melhor, ele foi formado por 10 tribos. O Reino do Sul, 2 tribos. O Reino do Norte, 10. 8 dinastias. 19 monarcas num espaço de quase 200 anos. O grande problema é que todos estes monarcas ou reis que se levantaram no Reino do Norte, nenhum deles exerceu o ministério da piedade. E quando eu falo de piedade aqui, eu estou falando de relacionamento com Deus. Diz a Bíblia que todos eles desviaram-se dos caminhos de Davi e enveredaram-se pelos caminhos de Jeroboão I, aquele que instituiu o culto alternativo na casa do Senhor. Antes, o culto na casa do Senhor era monogâmico, adorava-se só a Deus, o louvor era para Deus, a adoração era para Deus, a reverência era para Deus, o temor era para Deus, o respeito era para Deus. Jeroboão vai e divide o culto, traz peças, coisas para dentro do culto. Você tem visto isso no nosso meio. Tem lugares que a gente vai por aí que o espírito de Jeroboão está lá. Eu já fui pregar em lugares, quando eu cheguei lá, não deixaram eu passar pelo meio da igreja, porque tinha um vale de sal. No outro lugar tinha um candelabro com as velas acesas, que eu suei, mas sem pregar por causa do calor que aquele treco estava fazendo. Depois é gente com quipá, é gente com indumentária de Israel, não sabe nem o que significa, mas o culto está sendo dividido. Olha para cá, a igreja ela existe com uma razão e para uma razão, para que o único que tem que ser adorado aqui é o Senhor. O culto não pode ser dividido com ninguém. Diz a Bíblia que estes monarcas, eles enveredaram-se pelos caminhos de Jeroboão, e nenhum deles exerceu o ministério da piedade, levando o povo a um tempo de idolatria, apostasia, desviando-se do Senhor. É dentro deste contexto, sendo que Oséias ele é contemporâneo de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel. Escute isso aqui. O problema que vai ser encontrado no livro de Oséias é porque a nação de Israel troca Deus por deuses pagãos, praticando assim o chamado pecado da apostasia. Se você fizer um apanhado na Bíblia, você vai descobrir que o pecado da apostasia era comparado ao pecado da traição conjugal. Era como se um homem deixasse o seu leito sem mácula, e fosse deitar-se em outro leito, traindo o próprio Deus, dando as costas para Deus. Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Ao chamar Oséias, Deus está querendo chamar a atenção de Israel, para dizer uma coisa: vocês deram as costas para mim, mas eu continuo amando vocês. Vocês me traíram, mas eu continuo amando vocês. Vocês me disseram não com os seus atos, mas eu continuo amando vocês. Sabe qual é a tônica do livro de Oséias? Amor. E sabe que tipo de amor você vai encontrar no livro de Oséias? Primeiro, o amor sacrificial. Segundo, um amor dotado por fidelidade. Terceiro, um amor perseverante. Quarto, um amor verdadeiro. Quinto, um amor que não desiste. Sexto, um amor incondicional. Deus está dizendo: eu amo vocês, eu preciso chamar a atenção de vocês mais uma vez. Desta feita, Deus chama Oséias e diz: Oséias, através da sua vida,
eu vou retratar o meu amor por esta nação e por este povo. Você sabe que o livro de Oséias é um dos livros que é alvo de mais especulações. É um dos livros que alguém chega a dizer que é muito controverso. Outros dizem que o livro de Oséias não passa de uma mitologiazinha piegas, de uma historinha piegas contada por alguém, quando na verdade o livro de Oséias é Deus gritando bem alto, é Deus reverberando bem alto e dizendo para aquela nação: voltem-se para mim, eu estou com saudade de vocês. Eu preciso levar vocês, nem que seja ao deserto, para lá falar ao coração de vocês. Escute isso aqui. Quando você chega no capítulo 1, você vai ver Deus revelando e mostrando a indignação que Ele está com a nação de Israel por causa da desobediência e do pecado. No capítulo 2 você vai ver que Deus promete um futuro para Israel. No capítulo 3 você vai ver Deus trazendo sobre a sua fidelidade para aquela nação. Quando você chega no capítulo 4 e no capítulo 5, você vai ver Deus chamando a atenção da nação de Israel. Aí no capítulo 6 Deus diz assim: eu estou pronto a restaurar vocês, mas vocês precisam acabar com o que diz respeito a fingimento, falsidade e hipocrisia, porque isso eu não aceito em vocês. Se fizermos uma exegese do capítulo 6 e analisarmos o versículo 3, nós iremos descobrir que o que foi dito aí, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Tiago, na verdade, são palavras proferidas pela nação de Israel, pelo povo de Israel, mas palavras de falsidade. É lógico que a máxima prevalece, e a máxima é: busquemos conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. O problema que vai aparecer no capítulo 6 é porque a nação de Israel está vivendo um culto fingido, uma adoração fingida. Eu vou detalhar para vocês. Eles praticavam rituais da boca para fora. Eles rasgavam as vestimentas, mas nunca rasgaram o coração. Eles prostravam-se de joelhos, mas nunca inclinaram a sua alma. Eles ofereciam sacrifícios nos altares, mas com o intuito de querer comprar Deus. E Deus ninguém compra. Não há nada em Deus, disse Philip Yancey, que podemos usar para negociar com Deus. Eu vou traduzir para vocês. Quando terminava a reunião cultica deles, eles voltavam a ser os mesmos miseráveis. Eles só eram crentes diante dos altares e na prática dos rituais. Eu vou traduzir melhor. Quando o culto acabava, a reunião acabava a adoração, acabava o comprometimento, acabava o avivamento, acabava a reverência. Pastor Adriano, o senhor está falando isso, e será que hoje nós estamos vivendo isso? Olha para cá, tem lugares por aí que quando o playback para o culto, quando o congresso termina a adoração e o avivamento. Avivamento não termina quando a banda para de tocar, avivamento não termina quando o culto encerra, avivamento não para quando o congresso termina. Avivamento é aqui, avivamento é em casa, avivamento é no trabalho, avivamento é na faculdade, avivamento é na escola, avivamento é onde você pisar a planta dos seus pés, tem que ter avivamento, senão não passa de ritual.
você fizer um levantamento à luz do texto sagrado, você vai descobrir um negócio. Deus, Cristo, foi complacente com pecadores. Complacente no que diz respeito a não ser tolerante, não condizer ou coadunar com o pecado, não. No que diz respeito a sentar com pecadores, comer com os chamados glutãos, entrar na casa de pessoas e ser condenado porque entrava na casa de pessoas, Jesus praticou isso aí. Mas quando você começa a ver Jesus lidando com fariseu, escriba, que eram os maiores emblemas da hipocrisia. Você quer saber quem eram os escribas e os fariseus? Leiam Mateus capítulo 23. Jesus disse a eles: vocês não movem com um dedo o jugo que vocês impõem sobre as pessoas. Vocês vão de uma ponta a outra da terra para fazer um prosélito para a religião de vocês. Vocês por fora são bonitos, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. A religião de vocês é da boca para fora. Vocês são podres por dentro. Pastor Adriano, quais são os sinais de uma religião fingida? Você vai ver em Oséias capítulo 6. Primeiro, eles querem se livrar das consequências do pecado, mas não querem se livrar do pecado. Pode prestar atenção. Eles estão dizendo: o Senhor fez as feridas e o Senhor sarará. Mas eles não estão falando sobre arrependimento em nenhum lugar. Não adianta nada eu ter medo de Deus e não temer a Deus, que são duas coisas completamente diferentes. Tem gente que morre de medo de Deus, mas não teme a Deus. Qual é a diferença, pastor? Temer a Deus é honrar a Deus, é respeitar a Deus. Temer a Deus é viver contrito. Temer a Deus é saber na hora que você pecou, aleluia, você reconhecer que você pecou e procurar se livrar do pecado. Tem gente que tem medo da consequência, quer se livrar da consequência, mas não quer se livrar do pecado. Enquanto nós não buscarmos uma libertação dos nossos pecados, nós iremos continuar sendo hipócritas e fariseus. Não pense que levantar as mãos aqui, rodopiar, sapatear, relampear e pegar fogo, isso resolve alguma coisa. Não adianta nada pular e saltar aqui e a sua adoração ser da boca para fora. Nós estamos fazendo dos nossos ambientes um lugarzinho legal. Evangelho não é lugarzinho legal, ambientezinho legal. Evangelho é mensagem de transformação, de mudança de vida. Olha, vamos num lugar ali que é muito legal lá. Lá tem uma música legal. Já tem lugar por aí que agora tem uma tal de paleta de cores. É um ambiente todo criado para você se sentir bem. Luzes, nada contra, tá, irmão? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Luzes, ambientação, as melhores cafeterias na entrada. Não sou contra isso não. Mas a motivação é onde está o problema. Aí alguém diz: vamos para lá. Olha, lá não tem aquele negócio de mensagem chata, demorada não. Lá é uma reflexãozinha, a chamada teologia coach. Você é o melhor, você é a fraqueza, o ponto fraco de Deus. Deus, aleluia, Jesus é igual a você. Um bando de baboseira que estão pregando nos nossos púlpitos aí. E tem um monte de gente que não lê a Bíblia, que não gasta tempo para estudar, não quer saber de escola dominical, não quer saber de culto de ensino. A vida dele é na frente do TikTok, vendo mensagenzinha de 1 minuto e dizendo: nossa, eu descobri o Brasil e o planeta Terra é quadrado ou é terraplanista. Pelo amor de Deus, para de comer bucha e alimenta-te com a palavra de Deus que muda a tua história. Sabe o que eu acho interessante? É alguém chegar assim e dizer:
Você tem um minuto, eu posso mudar a sua vida. Pelo amor de Deus, irmão. Olha, porque para chegar no iPhone 12, tem que passar pelo iPhone 11, porque a melancia é vermelha, porque por fora ela é verde, e tem um bando de crente correndo atrás disso aí. Aí sabe o que está acontecendo? Fracos, inseguros, cheios de ansiedade. Por quê? Porque não quer pastor. É que eu gosto de ouvir a voz de Deus, e eu vou para a live da profecia, para Deus falar comigo. Toma vergonha, cria o hábito de ler a Bíblia todos os dias, e Deus vai falar com você todos os dias quando você abrir a Bíblia. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: não tem meio termo, ou é ou não é. Escute-me. O culto deles era fingido, porque eles queriam livrar-se das consequências, mas não queriam livrar-se do pecado. Segundo, o culto deles era fingido porque eles queriam a coisa rápida. Observe que eles dizem assim: olha, Deus nos feriu e nos sarará depois de 2 dias, Ele nos revigorará. Sabe a questão, a chamada síndrome do imediatismo? Eu quero agora. Deus tem que fazer agora. Eu já vi um bobo pregando e dizendo assim: eu enquadrei Deus no canto da parede, e Deus teve que fazer. Deus para ele é um fantochezinho, um bonequinho que ele coloca no canto da parede e dá uma ordem para Deus. Você sabe aquela bobagem? Eu determino, eu ordeno, eu libero a palavra. Eu já vi gente que pega o microfone e diz assim: eu vou contar até 3, 1,5, 1,65. Eu fico imaginando a agonia de Deus lá no céu. É para responder quando mesmo? É só que não. Deus não entra em crise como as nossas crises. Deus não está nem aí para as nossas bobagens, porque Ele já deixou a bússola. É para você procurar. Se você não quiser, o problema é seu. Eu costumo dizer que Deus não manda ninguém para o inferno. Ele respeita a escolha da pessoa. Quer céu? Aqui está o caminho do céu. Quer o inferno? A escolha é sua. Aí o cara vem querer fazer de Deus um garçonzinho. Sabe aquele garçom com uma gravata de borboleta e uma bandejinha na mão? Que ele chega para o crente e diz: está aqui, eu trouxe o que você pediu. Aí o crente fala: eu não gostei não, eu não quero não. Lá na minha terra, eu não sei como é que chama aqui, mas a gente diz que ele fica amuadozinho. O crente ficou amuado: eu não gostei não, então Deus vai ter que fazer o que eu quero. Ele quer que Deus entre em crise por causa da crise dele. Deus nunca entrará em crise por causa da sua crise. Olha para cá, Deus não é um bonequinho que obedece a você. Deus é soberano. Como assim? Ele faz como quer, quando quer, com quem quiser, do jeito que ele bem entender, para glorificar o nome dele quando ele quiser. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 40 e verso 12. Quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão todo o pó da terra? Ele mede no terço de uma efa, está assentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê todos eles como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, e todas vêm sem lhe faltar nenhuma. Olha o que diz Isaías no capítulo 66 e verso 1: porque o Senhor está assentado no céu, e a terra é o escabelo dos seus pés. Sabe o que é escabelo? Escabelo é um tamborete onde Deus coloca o pé em cima. Um Deus como esse não é garçom de ninguém e não recebe ordem de ninguém. Ele faz como ele quer. Quer livrar-se das consequências, mas não quer livrar-se do pecado. Uma religião fingida é uma religião que quer fazer de Deus o seu garçonzinho. Ele vai ter que me dar agora. Terceiro lugar, uma religião fingida quer a bênção, mas não quer o abençoador. Era isso que eles estavam vivendo. Você já viu aquela ideia: hoje eu vou para a igreja só para receber.
Isso aqui não é um shopping, querido. Isso aqui não é um restaurante self-service, que você paga e escolhe a comida que você quer comer. Ei, isso aqui não é um outlet. Se você veio para cá com a ideia de receber, você está no lugar errado. Muito embora o Warren Wiersbe disse que muitos lugares viraram púlpitos, viraram balcões. Evangelho virou mercadoria. Crentes viraram consumidores vorazes e pregadores vendedores ao bel prazer. Eu vou dar a comida que vocês querem. Porque se eu der a comida que vocês querem, vocês irão me aplaudir. Se eu der a comida que vocês querem, vai aumentar o meu número de seguidores no Instagram e no TikTok. Se eu massagear o ego de vocês, vai ficar bom para mim. Então eu prefiro massagear o ego de vocês e vocês continuarem como um sepulcro caiado, do que eu ser comprometido com a Bíblia, do que com o que a Bíblia diz, e dizer a você: saiam do culto fingido e venham para o culto verdadeiro. É isso que o Senhor quer da igreja. Escute isso aqui. É no meio deste cenário, um cenário deplorável, de fingimentos e mentiras. Eu falei para vocês que são responsáveis pelo tema que vocês escolheram. Vocês deveriam ter escolhido outro tema. Eu não posso florear o pavão mais do que ele já é floreado. Eu tenho que falar o que a Bíblia está ensinando. Eu gosto de pregar mensagens expositivas, tirar do texto o que está no texto. Escute, é nesse cenário de fingimentos que Deus levanta um profeta para dizer, sabe o que? Deus tem uma contenda com os moradores da terra. O arco de vocês será quebrado no vale de Jeel. Olhe para cá. Deus está chamando a atenção da nação de Israel. E eles estão dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles falaram isso com fingimento, mas nós nos apropriaremos desta palavra, não com fingimento, mas com verdade na nossa alma, sabedores do que Deus tem preparado para as nossas vidas, sem querer de forma alguma barganhar com Deus. E nós vamos dizer: a geração da Umadeg quer conhecer ao Senhor e quer prosseguir em conhecer o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para desencargo de consciência. Será que tem pelo menos uma aqui que deseja conhecer o Senhor como Ele é, não como você quer, como Ele é, não como você deseja, como Ele é, não como você imagina? Deixa eu ver se tem pelo menos um aqui que quer conhecer ao Senhor. Levante uma das suas mãos lá em cima, abra sua boca e glorifique o nome de Jesus neste lugar. Pastor Adriano, conhecer a Deus seria o quê? Na essência da palavra. Quando a Bíblia diz que nós precisamos conhecer ao Senhor, primeiro, nós precisamos deixar de lado nossos conceitos e pré-conceitos. Porque Deus não é o que você quer. Deus é Deus e ponto final. Deus não irá adequar-se aos seus moldes e aos seus padrões. Isaías diz no capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime
trono. As abas das suas vestes enchiam todo o santuário. Eu vi serafins que voavam por cima dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Eles olhavam uns para os outros e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os teólogos chamam isso de trisságio angelical. Há quem diga que eles olhavam para o meio do trono e dizia: Santo é o Senhor. Para o lado direito do trono e dizia: Santo é o Filho do Senhor. Do lado esquerdo do trono e dizia: Santo é o Espírito Santo do Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu preciso que você entenda uma coisa: quando eu digo que nós precisamos buscar ao Senhor, a essência do Senhor é santidade. Então quem busca o Senhor deve entender que está buscando um Deus santo. Escute isso aqui. Por que buscar ao Senhor? Por causa dos nossos pecados. O paladino da fé cristã, Paulo, em Romanos 6:23, se não me falha a memória, ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, causando separação entre o homem e Deus. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tomou conta da vida do primeiro Adão, fazendo com que ele fosse lançado do jardim, cheio de vergonha, cheio de medo, criando justificativas para todos os seus atos. Escute, mas o último Adão, que estava debaixo de uma promessa que aparece em Gênesis 3:15, a teologia chama isso de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, a primeira mensagem do evangelho que aparece na Bíblia, quando o próprio Deus disse à serpente: tu lhe ferirás o calcanhar, mas da descendência da mulher sairá um que esmagará a tua cabeça. João capítulo 19, verso 30, quando Jesus, o último Adão, deu grito na cruz do Calvário dizendo: tetelestai, ou está consumado, diz a Bíblia, que o chão, por causa do terremoto, se fendeu, mortos ressuscitaram, de 9 da manhã a 3 da tarde houve trevas, e a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Ei, aqui a separação deixou de existir, porque o véu que separava já não separa mais. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz assim: olha, e o véu do templo rasgou-se, não de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima era coisa da religião, era coisa do homem, era esforço humano, mas o véu rasgou-se de cima para baixo. Era como se o próprio Deus estivesse rasgando o véu e dizendo: eu devolvo a comunhão que vocês perderam lá no jardim, não tem mais separação. Olhe para cá. Nós buscamos ao Senhor e devemos buscar ao Senhor para conhecê-lo por causa dos nossos pecados. Pastor Adriano, quando nós devemos buscar o conhecimento do Senhor? Agora. Diga comigo: agora. Diga mais forte: agora. Diga para estremecer esse lugar: agora. Sabe por que eu estou falando isso? Tem gente vivendo do passado, e tem outros prospectando um futuro que ele não sabe nem se amanhece vivo amanhã. Como assim? Pastor, eu já fui. Pastor, eu era. Pastor, o senhor não sabe quem fui eu. E daí? Pastor, olha, eu vou ser, eu serei. Você não sabe do que vai acontecer daqui a meia hora. Esse negócio de eu fui
é cheque compensado. Já foi. Esse negócio de eu serei é cheque pré-datado. Pode voltar. Agora, quando eu digo eu quero Deus agora, é cheque à vista, é o que vale. Para com esse negócio de viver do passado. Deixa de fazer do teu passado um coveiro. Aprende com o passado. Para de se preocupar com o futuro e vive o presente. O presente já está dizendo, é o teu presente. Então aproveita o hoje para você andar com Deus hoje, viver com Deus hoje, ser cheio de Deus hoje, pregar a Deus hoje, adorar a Deus hoje, conhecer a Deus hoje. Eu quero Ele hoje, agora. Porque eu preciso conhecer o Senhor. Por causa dos meus pecados. Quando eu tenho que buscar o conhecimento do Senhor? Agora. Quem precisa buscar esse conhecimento do Senhor? Todos. 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 Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. O fato de nós pastores estarmos aqui em cima não quer dizer que somos mais importantes do que vocês que estão embaixo, de forma alguma. Quem pensar isso está pensando uma grande idiotice. Não há melhor nem maior em um reino que só existe nele um rei. Os demais são súditos, servos deste reino. Então, a busca pelo conhecimento do Senhor deve ser para, fala com substância, como diz na minha terra, olha o que diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, alguns moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, 60% dos moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, 90% dos moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com uma alegria, porque todos, quando João olhou para o livro selado, Apocalipse capítulo 5, tinha 7 selos fechados por dentro e por fora. João olhou e não viu ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, nem em cima, nem embaixo na terra e nem embaixo da terra. João, quando começou a chorar, os anciãos chegaram e disseram: não chore, João, eis aqui o cordeiro que foi morto, mas reviveu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque com o sangue dele, ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Ele comprou. Então a busca do conhecimento é para. Olha, escuta isso aqui, pastor Adriano. Como deve ser essa busca pelo conhecimento? Escute-me. Eu poderia enumerar algumas aqui, mas eu vou te dar pelo menos 3 formas de você conhecer esse Deus. Olhe para cá. Tem gente que acha que conhecer a Deus é ir no Google, digitar uma frasezinha lá da Bíblia. Na verdade, o Google está ficando para trás. Agora é a IA. Vai lá no ChatGPT e coloca lá 7 formas de conhecer o Senhor. Aí o ChatGPT vai te dar 7 critériozinhos, segundo o entendimento deles, que estão eivados de liberalismo, aquilo que a gente estava falando lá dentro agora, de liberalismo e de progressismo. O progressismozinho que vem disfarçado
com uma mensagenzinha, que alguém usa um texto da Bíblia para tentar disfarçar a sua ideia. Muito cuidado. Já estão com a proposta de trazer a teologia progressista para dentro dos nossos púlpitos, aquela que acabou com a igreja da Europa, aquela que está destruindo a igreja americana, está entrando no Brasil sorrateiramente. Pastor, como é que eu identifico isso, pastor? Primeiro, quando eles dizem a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Depois de Jesus Cristo, a Bíblia não serve mais para nada a não ser as palavras de Jesus. Ela vem eivada de algumas coisinhas bonitas, encantadoras. Sabe aquele venenozinho que vem na panela, disfarçado de evangelho e de cristianismo, que não tem nada disso, vem massageando o ego? Pois bem, é isso que as pessoas estão querendo, buscar ao Senhor. Vai além, pastor. A primeira forma de se buscar ao Senhor é através da sua palavra, mas comendo a palavra toda. Aqui não tem esse negócio de separar. Vocês lembram da caixinha de promessa? Tinha gente que abria a caixinha de promessa e fechava os olhos. Para quê? Vou fechar os olhos aqui e vou tirar. Não precisa fechar os olhos não, porque ali só tem coisa boa. Melzinho. Sabe aquela pessoa que fecha os olhos e diz: eu vou abrir a Bíblia aqui. Onde eu botar o dedo, Deus está falando comigo. Aí teve uma pessoa que abriu e colocou o dedo. Quando abriu, certamente morrerás e não viverás. Deus também tem umas brincadeiras chatas. Vamos para outro texto. Conhecer a Deus vai além disso. Conhecer a Deus é comer toda a Bíblia Sagrada. Vocês lembram-se do que Jeremias disse em 15:16? Achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram para o meu coração paz, gozo e alegria. Jeremias 22:29, ele disse: ó terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1 e verso 11, Deus disse: o que viste, Jeremias? Ele disse: eu vi uma vara de amendoeira. Verso 12, Deus disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Isaías capítulo 40 e verso 8, ele disse: seca-se a erva e cai as suas folhas, mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Mateus 24:35, Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Eu não estou falando de um livro de gramática, eu não estou falando de algo que alguém escreveu e tornou-se obsoleto. Eu estou falando do livro dos livros, da palavra de Deus. Já dizia alguém: suas doutrinas são santas, seus preceitos são leais, suas histórias são verídicas e suas decisões são irrevogáveis. Alguém disse: nela está a mente de Deus, o estado espiritual da humanidade, a condenação dos ímpios e o triunfo eterno da igreja. Teve um baiano. Tem baiano aqui? Só que o teu amém está muito brasiliense. O amém do baiano é mais arrastado e mais cantado. Um baiano de 1,57 m, baixinho invocado. E baixinho, quando se invoca, é um negócio sério. Estadista, poliglota, conhecedor da alta política brasileira, chamado de Águia de Haia, porque ele chegou lá em Haia para fazer um discurso e teve que colocar um banquinho para ele subir, pastor. Quando ele subiu no banquinho, o povo começou a sorrir dele. Ele virou para a plateia nos Estados Unidos e disse: em qual idioma vocês querem que eu faça o meu discurso? Calou todo mundo. O Águia de Haia, chamado por nome Rui Barbosa, pegou a gramática brasileira e estudou a gramática brasileira. Descobriu 43 erros. Aí se empolgou.
Disse: eu agora vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vou descobrir todos os erros que tem na Bíblia. Ele leu a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Passando-se os dias, ele encontrou-se com seus amigos e eles perguntaram: doutor Rui, quantos erros o senhor encontrou na Bíblia? Ele disse: caros colegas, eu fui procurar os erros da Bíblia e aconteceu o contrário. A Bíblia descobriu todos os erros da minha vida. Segure sua mão lá em cima, por favor. Quer conhecer a Deus? Ame a palavra dEle. Quer conhecer ao Senhor? Alimente-se da palavra dEle. Quer ter conhecimento de Deus verdadeiro? Beba desta fonte que é a palavra de Deus. Quer ser um conhecedor de Deus? Mergulha na ciência chamada Bíblia Sagrada. Para de ser preguiçoso. Tira pelo menos 30 minutos por dia para tu ler a Bíblia Sagrada. Tu fica 3 horas vendo videozinho no TikTok, no Instagram, e na hora de ler a Bíblia tu tem sono e tu reclama. Tu precisa conhecer ao Senhor através da carta que Ele deixou para você. Antigamente, pastor Jorge, pastor João, no tempo, chamando o senhor de velho não, tá? Mas no tempo de sua adolescência, quando um rapaz cortejava uma moça, era através de carta. Dependendo do lugar, demorava 15, 20 dias para chegar a carta. Telegrama, carta. Telegrama já foi mais moderno. Aí na carta o cara dizia altura. Eu me lembro que eu mandei uma carta para uma menina que eu encontrei uma vez numa revista. Muitos anos atrás eu gostei, eu digo, eu vou mandar uma carta para essa serva do Senhor aqui. Aí mandei uma carta para ela. Aí eu coloquei: sou alto. Na época eu era magro demais. Isso aí eu não coloquei. Coloquei olhos castanhos esverdeados. Eu dei uma forçada grande no negócio. Cabelos. Quando eu procurei um nome para os cabelos que era bonito naquela época. Caracolado, cabelo ruim. Caracolados. E descrevi lá. Isso eu devia ter uns 18 anos. Hoje eu não estou esperando mais não, porque eu casei. Mas até 20 anos atrás eu estava esperando a resposta dessa carta. Nunca chegou. A menina deve ter olhado assim e disse: Deus me defenda de um negócio desse. O que é que eu estou querendo dizer? A carta era uma forma de você se apresentar, dizer quem você é, dar-se ao conhecimento, fazer-se conhecido. Você está entendendo? Aqui está a carta magna, muito obrigado. A carta magna. E tem um detalhe: a carta que eu mandei, eu não sei nem se ela leu, mas se ela leu, eu não estava lá, estava longe. Essa é a única carta que você lê a carta na presença do escritor. Melhor dizendo, na presença do autor. E é aqui que ele está dizendo: eu sou santo, fiel, poderoso, glorioso, maravilhoso, perdoador. Eu encho, restauro, renovo, eu repreendo, mas eu curo, eu firo, mas eu saro, eu mato, mas eu dou a vida, eu trago, eu levanto, eu quero, eu amo, eu perdoo, eu sou Deus da sua vida. Deixa eu ver quem quer conhecer este Deus. Só quem quer, fica de pé em nome de Jesus. Abre a boca e glorifica o nome dele, dizendo: eu quero. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Depois eu queria que vocês me dissessem por que trio Januário. Depois vocês me dizem. Pega o microfone aqui, por gentileza. Segurou na mão dessa pessoa? Dá para fechar os corredores?
Escuta isso aqui. Vou pedir para você repetir comigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu queria que você entendesse uma coisa. Não é eu conheci, eu acho, entendo que conheci, isso me basta. Não. Observe que a recomendação está no coletivo. Conheçamos e não pare. Não pare. Não se dê por satisfeito. Ou seja, eu preciso conhecer Deus todos os dias. Até porque Deus está além da Bíblia, do que pensamos, do que imaginamos. Deus não cabe numa caixinha de sapato, numa formazinha. É por isso que eu preciso conhecê-lo todos os dias. Segurou na mão dessa pessoa? Diga para ela, no que diz respeito a conhecer a Deus, seja imparável. Segure a mão dessa pessoa lá em cima, por favor. Não baixe. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você.